Meus irmãos, boa noite. Meus amigos, boa noite. Existem duas palavras bastante correlatas: comunhão e companheirismo. O companheirismo é quando as pessoas se reúnem, têm um mesmo ideal durante algum tempo, em um certo lugar. Depois de desfeito aquele compromisso, as pessoas se dispersam. Esse é o companheirismo. Por exemplo, as pessoas numa cidade fazem 2 times de futebol. A garotada se reúne num certo domingo, cada um com a sua camisa, cada um com o seu time. Eles são companheiros naquele momento. Os de um time são companheiros, os do outro time são companheiros. Eles são adversários uns dos outros, mas uma vez terminada a partida, desfaz-se a comunhão entre eles. Há pessoas que você pode conhecer na rua e conhecer na sua repartição. Eles são companheiros seus de trabalho, mas não existe uma intimidade entre vocês. Não existe uma, digamos, corresponsabilidade ou um desejo de vocês viverem juntos, porque há apenas um companheirismo, não há uma verdadeira comunhão. A palavra koinonia, que é praticamente equivalente a companheirismo, no Evangelho ela tem o sentido de comunhão. É de nós vivermos em comunhão. Ou seja, nós cristãos, nós homens e mulheres que temos o Espírito Santo de Deus e, portanto, temos esse discernimento e essa capacidade, e que nós desejamos não apenas sermos companheiros, porém muito mais. Nós desejamos estar em perfeita comunhão, em perfeita koinonia. Nós então devemos estar nos fortalecendo sozinhos e também conjuntamente. Quando nós estamos em casa, nós estamos orando, nós estamos lendo a palavra de Deus, nós estamos nos aprimorando todos os dias. Quando chega o dia de culto, o dia de irmos ao templo de argamassa, que pode às vezes ser uma casa humilde, pode ser um templo muito bonito, muito grande, não faz diferença. Ali nós estaremos em comunhão. Sim, essa é a diferença entre companheirismo e comunhão. Ali dentro, cada um de nós tem o Espírito Santo de Deus. Mas quando nós estamos reunidos, o Espírito Santo de Deus atua em nós conjuntamente, porque nós somos corpo místico de Cristo. Nós somos noiva de Cristo ou Israel de Deus. Nós somos a chamada igreja invisível. São os homens e mulheres que, no mesmo espírito, nas mesmas intenções, sob a mesma direção espiritual, que é do Espírito Santo de Deus, nós vivemos em comunhão. Com isso, nós nos fortalecemos, nos exortamos, nos protegemos, passamos os nossos conhecimentos e as nossas experiências uns para os outros. E também nós nos advertimos, nós advertimos uns aos outros sobre os grandes perigos que pairam sobre o povo de Deus, que não é uma coisa de hoje e nem vai cessar nunca, jamais vai cessar. E quando nós estamos reunidos, nós estamos fortalecidos. Então, apesar de nós termos o Espírito Santo de Deus, que nos exorta, consola, capacita, fortalece, revela, nós também temos que estar reunidos, porque essa é uma indicação das Escrituras. Essa é uma indicação, é um desejo de Jesus, dos apóstolos, no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Nós temos as passagens aqui, por exemplo, do apóstolo Paulo, na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 1, verso 10. Exortação à unidade. Exortação à unidade.
Eu já fiz um outro vídeo falando da necessidade de vivermos em comunidade. Esse aqui é exortação à unidade. Quer dizer, unidade, fica claro que Paulo está aqui exortando aos homens e mulheres cristãos que vivam em unidade, unidos e não separados, como Satanás quer. Ele diz no verso 10, rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Ele está falando aqui da união, da proximidade de uns para com os outros e falando principalmente de uma comunhão no mesmo Espírito. Que não haja diferenças entre nós no campo doutrinário, um dizendo eu sigo Paulo, eu sigo Apolo, eu sigo Cefas. Não. Nós seguimos a Jesus Cristo, a palavra revelada e ao Espírito Santo de Deus. Então, essa é a primeira exortação a que nós vivamos em união, vivamos em koinonia, em comunhão. Não é apenas que nós sejamos companheiros, é que nós sejamos reunidos em torno de um mesmo ideal. Temos outras passagens também. Temos, por exemplo, aqui em 1 Coríntios também, só que no capítulo 10. No capítulo 10, nos versos 16 e 17. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partilhamos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão. Nós, embora sendo muitos, somos unicamente um pão. Há mais de 50 milhões de pessoas cristãs evangélicas nesse país, mas todas elas fazem o que? São um só pão, na verdade. Esse é o desejo do apóstolo. Porque todos nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Aqui está, digamos, figurando o comer do pão como sendo o partilhar do corpo de Cristo, que vai capacitar a cada um de nós. Porque Cristo morreu, dando o seu corpo e dando o seu sangue. É muito importante. Somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. A terceira referência aqui, também do apóstolo Paulo, na sua credibilidade, que está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso 15. Jesus diz, esse Paulo é para mim alguém especial, escolhido, para me representar perante os reis, perante as nações e perante todo o povo de Israel. Então, Paulo não era um franco atirador. Paulo sempre foi um apóstolo legitimado, autorizado e capacitado por Jesus. Naturalmente, as técnicas dialéticas e também sofismáticas e outros argumentos vão querer tirar essa autoridade de Paulo. Isso é puramente maldade, tá? Maldade com as pessoas que não conhecem o amor de Deus ou não conhecem preceitos mínimos da Bíblia. Em Filipenses, capítulo 2, versos 2 e 3, Paulo diz, se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Penseis a mesma coisa, tenhais todos o mesmo pensamento, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento.
Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Vamos dizer o 4 também. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Então, nós temos 3 textos aqui do Novo Testamento que falam sobre a necessidade de nós vivermos em comunhão, em koinonia, que não haja apenas um companheirismo. Em toda a congregação existem pessoas que vivem em comunhão. Há pessoas que vivem em perfeita koinonia. Nós sabemos que existem alguns irmãos que, por diversos motivos, de uma certa imaturidade ainda, não conseguem viver nessa comunhão. Eles vivem ainda num companheirismo. Isso é diferente. Eles vão ter que sair da fase de companheirismo para a fase de koinonia, para a fase de koinonia com eukoinonia, que é a verdadeira comunhão no Espírito Santo. Então nós vemos aqui que há uma indicação escriturística, uma indicação apostólica para que nós vivamos em união. E nós temos ali o que eu já citei no outro vídeo, o Salmo 133, que fala: como é bom e agradável que os irmãos vivam em união, em perfeita união. Que fala sobre a excelência da união fraternal. A excelência da união fraternal. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Salmo 133, verso 1. Então, nós temos aqui 4 passagens, uma do Antigo Testamento, mas é do mesmo Deus, e outras 3 do Novo Testamento, de Paulo, nos mostrando de modo claro a necessidade e a indicação apostólica de que nós vivamos em união. Por que muita gente não quer que nós vivamos em união? O primeiro que não quer que nós vivamos em união é Satanás. O segundo são os homens e mulheres que estão servindo a ele. Sim, porque nesse mundo todo, nesse país, há homens e mulheres, inclusive homens que estão, digamos, inseridos nas atividades religiosas e que são, na verdade, inimigos da cruz de Cristo. São homens que servem aos seus próprios interesses, são facciosos, vivem de falácia, sustentam-se nessas mentiras e com isso servem a Satanás com todo o prazer. E passam-se até como sendo pessoas, digamos, cristãs. Existe muito jesuísmo nisso aí, mas não existe cristianismo não. Muita gente que está mandando você abandonar o sistema religioso, dizendo que você tem o Espírito Santo, que você é templo do Espírito Santo, não existe nenhuma indicação escriturística para que você não viva em união. Não existe nenhuma indicação escriturística para que você não viva em união. Pelo contrário, toda indicação escriturística é para que nós vivamos em comunhão. E eu não estou me baseando em versículo bíblico, não. O próprio Espírito Santo de Deus, se essas coisas não estivessem escritas, nós poderíamos discernir, porque o Espírito Santo de Deus nos dá discernimento. Essa é a diferença entre aquele que diz que tem um Salvador, mas não tem o Espírito Santo de Deus, e aquele que afirma que tem um Salvador e tem a certeza de ter um Espírito Santo, de ter o Espírito Santo de Deus, Ruach HaKodesh. Ok? Então nós temos aqui a comprovação escriturística de que nós devemos viver em união, em comunhão.
Paulo era cheio do Espírito Santo. Ele era um homem que confeccionava tendas, mas muitas vezes ele recolheu ofertas. Muitas vezes os irmãos ajudaram Paulo, fortalecendo o seu evangelho, a sua missão evangelística, as suas missões. Paulo, em uma das passagens, diz que o que ele tem já é suficiente e está até sobrando, graças à contribuição dos irmãos. Então, cuidado com as falácias, cuidado com as mentiras, porque apesar de nós sermos templo do Espírito Santo, nós precisamos estar em comunhão, precisamos estar reunidos em algum lugar. E não existe nenhum lugar melhor para nós estarmos reunidos do que nos nossos templos de argamassa. Os problemas que existem vão ter que ser sanados por nós, não é pelo ímpio, não são pelos reformadores suspeitos que andam por aí, tá? Somos nós, homens e mulheres cristãos, que temos que tirar a nossa iniquidade para que o Espírito Santo de Deus trabalhe poderosamente. Amém? Que Deus abençoe você, fique bem atento, medite nessas passagens bíblicas, que você não vai se confundir, ok? Que Deus abençoe você, que Deus proteja a nossa igreja, a família brasileira, a família cristã e cada um de nós que temos compromisso com Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.